Olá, galera! Muito bom dia! Espero que todos vocês estejam bem, que os pais e os familiares de vocês também, tá, pessoal? Fica em casa, se resguarda, né? Porque a coisa tá feia, mas pensando sempre positivo, tá ok? Né, ó, cheguei hoje bonito, ó, meu figurino tá aí maravilhoso. Até se vocês perguntarem pros pais de vocês, eles vão falar: esse é o professor mais lindo do companhia. Pessoal, o que é importante hoje? Hoje nós vamos estudar um pouco do imperialismo. O imperialismo é muito importante porque ele é um dos fatores, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. É importante destacar, pessoal, que o imperialismo ele vai acontecer no século XIX e não somente isso. O que vai ser esse fenômeno de imperialismo ou também, como ele é chamado, neocolonialismo europeu, uma nova forma de compreender o processo de colonização na Europa. Pessoal, na verdade, o imperialismo ele é motivado porque a Europa passava por uma grande depressão econômica, por um cenário de descrença social e política. Por conta disso, em tempos de crise, temos que buscar soluções. E a solução que os países europeus vão ter é partilhar a África e a Ásia, dentro do que foi imposto no que nós chamamos de Conferência de Berlim em 1880. Pessoal, na verdade, o imperialismo europeu ele tem motivações político-ideológicas, porque ele é fundamentado na teoria do darwinismo social. O que é o darwinismo social? É a ideia de que uma sociedade superior deveria se impor e se sobrepor sobre a outra. No caso aqui, pensando a superior à europeia e a inferior à asiática e à africana. Muito munido também de ideologias como o etnocentrismo, ou seja, a imposição de uma cultura dita classificada como superior. Óbvio que tanto uma teoria como a outra, como mencionei anteriormente, são teorias eugênicas, são teorias preconceituosas racistas. E também a ideia do eurocentrismo, ou seja, o padrão de cultura é ser europeu, né? E existe a ideia, a partir disso, do que nós chamamos de, né, do mito de civilizatório, ou seja, da tentativa de oferecer um conceito cultural de civilização a esses não civilizados. Olha só como é que essa ideia é muito maquiavélica. Por conta disso, como também a Europa passava por um cenário de uma grande crise econômica, nós vamos ter o que? A busca por parte das principais potências europeias, França e Inglaterra, que são mais favorecidas até do que a Alemanha, Itália, Bélgica. Nós vamos ter a partilha da África e da Ásia, munido em busca de mercado produtor, mercado consumidor, que ofereça matéria-prima para ser explorado. Na verdade, o continente africano e o continente asiático eles se transformam de novo no conceito de África e Ásia útil, ou seja, a Ásia e a África só têm valor para o europeu enquanto tiverem recursos a serem explorados. Percebam que se nós fizermos um paralelo do neocolonialismo com o colonialismo que foi no século XVI, temos diferenças. Por exemplo, no século XVI, nós temos a ideia da expansão marítima, do mercantilismo, né? Ou seja, a ideia do colonialismo. Estabeleço colônias, formo colônias de exploração ou ainda colônias de povoamento, desculpa, como foi no caso inglês, para que eu possa ocupar esse território e explorar os seus recursos. Aqui, a ideia é o quê? Não é mais a expansão marítima, até porque você já conhecia o território. Você não estava buscando, por exemplo, especiarias como no colonialismo. Ali você está fazendo o quê? Buscar mercados produtores, consumidores que forneçam matérias-primas para equacionar a grande depressão econômica. Não só isso. Se você for parar para analisar em cunho político-ideológico, no colonialismo, você vai ter um cenário bem interessante que é a ideia da missão catequizadora. O papel da Igreja Católica, o papel missionário da Igreja Católica no controle das mentes, na catequização dos indígenas, um papel educacional sócio-religioso. Agora, no neocolonialismo, não mais a igreja, mas uma missão civilizatória. Eu tenho que dar civilidade aos não civilizados, ou seja, a partir de algumas dinâmicas, que é o darwinismo social, o eurocentrismo, o etnocentrismo, conforme eu tinha mencionado anteriormente. Pensar o imperialismo é pensar numa grande pizza. Então vamos dar um exemplo aqui. A Dandara, essa linda e excelente aluna, chega, né, e fala: vou dar uma pizza na minha casa, né, na sexta-feira. Aí ela chega e fala: convida vocês, todo mundo, né? E ela fala: gente, ó, pedi metade portuguesa, pedi metade mussarela, metade presunto, metade de uma pizza doce. E aí, pessoal, ela fala: ainda vou convidar o professor Vinícius, essa beldade aqui, também para participar com a gente. Chegou lá, comprou uma Itaipava, eu reclamei, trouxe minhas Heineken, e aí todo mundo sentou juntinho para comer da pizza. Pessoal, quando você pede uma pizza, a pizza vem o quê? Fatiada.
Essa é a ideia do imperialismo. Você fatia o território africano e asiático de acordo com os seus interesses. E favorece a França e a Inglaterra porque a Alemanha e a Itália passaram por seus processos de unificações tardiamente. Apesar de terem saído desses processos, o quê? Fortalecidos, com seu parque industrial extremamente desenvolvidos. Pessoal, eu, europeu, estou partilhando a África e a Ásia. Sobretudo a África, me interessa mostrar. Hoje, o atual mapa africano, ele foi formado a partir justamente desse século XIX. Eu, europeu, eu não levo em conta, por exemplo, que a África tem conflitos de origens tribais. Eu não levo em conta a diversidade cultural, religiosa, social que a África tinha, étnica. E aí eu começo a unir o quê? Tribos rivais. Qual é a grande consequência disso? Eu unir uma tribo A e uma tribo B, que são rivais, é formar, por exemplo, mais à frente, o que nós chamamos de guerras civis. Tanto que durante o processo de descolonização africana, sobretudo, a asiática até teve, mas a africana foi uma coisa muito mais acentuada, foram marcados, por exemplo, por intensos conflitos de guerras civis. Guerras internas entre tribos rivais que foram juntadas nesse processo de reordenamento do mapa geopolítico africano. Tá ok, pessoal? Próxima aula, nós vamos falar dos casos de imperialismo, que vai ser os casos da África do Sul, de uma forma bem peculiar. Na África, óbvio que teve outros, mas vou frisar o que é mais importante para vestibular. E o caso asiático, por exemplo, pegando o caso da Índia, da China e do Japão. Tá ok, pessoal? E dando tempo ainda falamos da unificação da Itália e da Alemanha. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.